Seja bem-vindo, bem-vinda, está entrando no ar agora, nesse instante, o podcast A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, e nós estamos transmitindo com exclusividade para a nossa querida web rádio CBR e o canal lá no YouTube A Hora da Ação, onde você pode compartilhar os episódios com amigos, familiares, pessoas que querem verdadeiramente transformar suas vidas para muito melhor. Então, bora lá, que estamos apenas começando. É com imensa alegria, entusiasmo e gratidão a você por estar aí do outro lado me escutando que inicio o podcast de hoje. Vamos juntos entender qual é o quebra-cabeças da vida. Sim, esse conteúdo vai ser forte, né? A cada dia a gente vai evoluindo, a cada episódio também eu vou trazendo aqui conteúdo melhor para que você possa ouvir e praticar durante a semana, durante todo o dia aí da sua existência. A partir do momento que a gente tem o conhecimento, domina a situação. E quando você aprende que a vida pode ser de um jeito muito melhor do que disseram para você que ela era, então aí começa a ter resultados completamente diferenciados. Hoje vamos entender qual é o quebra-cabeças da nossa existência, o porquê às vezes as peças não se encaixam corretamente e a gente acaba saindo do rumo. Vou trazer aqui uma comparação muito simples de compreender, que é o seguinte: imagine agora você aí na sua casa, vamos montar um quebra-cabeça. O que você faz, né? Lembra quando era criança que a gente montava, né, esses jogos de quebra-cabeça? Você precisa ter ali, né, uma imagem, algo que você vai finalizar, né? Então, geralmente o quebra-cabeça tem, né, uma tela com algum desenho, enfim, com um quadro, e você vai juntando as peças que estão todas embaralhadas. É assim que a nossa vida também é. Você tem um objetivo principal, o quebra-cabeça aqui simboliza isso, o seu objetivo, a sua meta, o que você deseja alcançar, esse é o quebra-cabeça. Beleza? Então, você tá ali com um saquinho de pedras na mão, onde tem várias pecinhas e você precisa encontrar onde cada uma delas se encaixa para que o quebra-cabeça fique formado. E repare bem, as peças podem estar todas emparelhadas e todas mesmo estão ali, só que você precisa encontrar como juntar elas. Então, mesmo que você tenha ali em mãos, não consegue fazer de um instante para outro. É assim também na nossa vida, a gente não consegue fazer as coisas, às vezes, no tempo que a gente deseja. É preciso pensar, raciocinar, né? Criar estratégias para fazer esse quebra-cabeça da forma mais rápida. Só que aí acontece algumas coisas diferentes. Imagina que no meio dessas peças aí do seu quebra-cabeça, presta muita atenção, você encontra outra peça que não pertence ao seu quebra-cabeça. Mas você olha ali aquela peça e diz o seguinte: nossa, que peça maravilhosa, essa peça é bonita, ela vai formar um quadro aqui muito bom, é uma peça de ouro, uma peça até mais cara que o outro, né? Aquele quebra-cabeça ali já tá velho, essa aqui tá nova, é uma peça novinha, então eu vou guardar ela, por mais que ela não faz parte, né, desse quebra-cabeça que eu tô montando, ou seja, desse objetivo, eu vou guardar também essa peça aqui do meu lado. E olha, percebe o que acontece a partir desse momento. E é assim que na vida, várias vezes, a gente vai mudando de caminho por causa disso. Peças diferentes surgem. E as peças diferentes, o que acontece? Repara bem. Então você tá ali no saco, encontrando, né, num saquinho de peças e buscando as peças para formar aquele quebra-cabeça. Você vai montando, tá indo, e você encontrou aquela peça diferente, achou legal, até mais valiosa, e guardou ela no cantinho. Aí você continua montando, tá evoluindo seu quebra-cabeça, mas aí você encontra outra peça que se encaixa perfeitamente com aquela outra, né, que você também encontrou, mas ela não é daquele quebra-cabeça, né? Mas você encontrou, achou legal, guardou ela ali e juntou. E aí você vai fazendo esse processo continuamente, e o que vai gerar de resultado é o seguinte: quando você menos se der conta, você montou um quebra-cabeça diferente do que aquele inicial, porque você foi juntando as peças, né? Isso naquele saco ali tinha peças de outros quebra-cabeças, você corre o risco de montar outro primeiro do que aquele que você se comprometeu a fazer. Mas qual é o problema disso? Preste atenção. É o seguinte:
quando a gente está na vida com um objetivo definido, claro, ali aquele quadro final que a gente está querendo montar com as peças do quebra-cabeça, e vai surgindo outras peças, o que acontece? É como coisas novas que surgem na vida. Às vezes você tem um objetivo, um foco, e o que acontece? Às vezes não, é praticamente certo o que acontece, né? Você vai vendo outras oportunidades, outras coisas que são interessantes, muito interessantes mesmo, e você acaba querendo guardá-las, né? E assim, entender que é bom tudo, e você vai seguindo, quando você percebe, já saiu do caminho, você já montou outro quebra-cabeça. E é isso que acontece com pessoas, às vezes até que têm sucesso nas suas vidas em um monte de áreas, né? Um monte de situações, e não são felizes. Por quê? As pessoas ao redor vão ver, nossa, você montou esse quebra-cabeças bonito, maravilhoso, vai começar a aplaudir e tudo. E o que acontece? Você mesmo não se sente feliz, porque você olha para aquele quebra-cabeça e diz, mas esse quebra-cabeça não é o que eu queria montar. Sem querer eu acabei montando um quebra-cabeça que não tem nada a ver comigo. É bonito, as pessoas estão gostando, esse quadro ficou maravilhoso, essa imagem aqui que eu montei ficou incrível, mas não é o quebra-cabeça que você de fato queria. Isso assim se repete muito em várias pessoas aí que a gente vê e aplaude, né, dizendo que elas têm muito sucesso naquilo que elas fazem. E às vezes aquilo que ela está fazendo ali não é de fato o que traz satisfação para ela. E ela não está feliz de estar naquele caminho ali. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você coloca um foco, precisa seguir aquele. Mesmo que seja mais difícil montar um quebra-cabeças e apareçam outras peças mais simples de encaixar, você precisa percorrer e insistir naquele quebra-cabeça inicial, porque senão você vai acabar montando outro quebra-cabeças e que não é o objetivo que você tinha em mente. E aquele quebra-cabeça pode até fazer as pessoas se orgulharem de você, mas no seu interior, você mesmo não vai ter orgulho de ter montado aquele quebra-cabeça, aquele resultado final, né? E é por isso que às vezes tem artistas famosos, tem um monte de celebridades que estão até assim sendo aplaudidas, enfim, muitas pessoas tendo orgulho e elas mesmas não estão felizes porque aquilo não era o que ela queria para a vida, por algum motivo, enfim, surgiu a oportunidade na vida e conduziu ela por aquele caminho que ela mesma não queria. Peças que foram surgindo, e quando você pega uma peça, por incrível que pareça, você vai juntando outras, e aí se você não perceber, vai acabar saindo daquele caminho. Não tem nenhum problema se você realmente ver que, por exemplo, esse caminho aqui agora eu me identifiquei mais, ok, mas tome muito cuidado de apenas por conveniência, por estar sendo mais fácil o caminho, você seguir e não é aquele que você realmente deseja. Então isso tem tudo a ver com propósito de vida. O que acontece hoje, em pleno século XXI, que as pessoas não estão tendo muito propósito. Elas estão sendo guiadas pelo que as outras pessoas dizem, pelo que as outras pessoas querem que elas alcancem, e não pelo que elas realmente querem alcançar. Não importa se você está na contramão, não importa se a sua família, se outras pessoas, familiares, amigos, enfim, seu círculo aí mais próximo não está enxergando aquele quebra-cabeça, está enxergando o outro. Mas você é o único responsável que precisa enxergar aquele quebra-cabeça montado, por mais que ninguém esteja visualizando, e que estão até trazendo peças de outro quebra-cabeça para você. É isso que acontece. Reflita agora aqui um pouquinho junto comigo. O que acontece, centenas de pessoas, é exatamente isso. Você tem um objetivo em mente, você tem realmente aquilo que deseja, mas outras pessoas, para querer te ajudar, vão trazendo peças, né? Peças de outros caminhos, de outros quebra-cabeças, e que não é aquele final que você deseja. Então tome muito cuidado com isso, porque no final é você que vai se sentir feliz ou vai se sentir arrependido. Pense nisso. Quando você montar aquele quebra-cabeça, aquele objetivo ali na vida, por mais que você seja reconhecido, aplaudido, se não é o que você realmente deseja, não vai adiantar nada para você. O propósito é muito importante. E às vezes a gente pensa, não, o propósito é só para quem já está bem na vida, é só para quem, já não tem preocupação de nada que vai percorrer um propósito. Não, o propósito precisa ser percorrido por qualquer pessoa. Na nossa vida, a primeira coisa que precisamos ter é um propósito, encontrar uma direção. O porquê você está aqui nessa existência tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com outras áreas, mas o propósito é exatamente você ser realizado naquilo que você está. Parece que às vezes o quebra-cabeça do seu propósito é mais trabalhoso do que se você fosse montar outro, mas é esse o seu quebra-cabeça, esse é o seu desafio.
é aquele objetivo final, aquela tela ali, aquele quadro que você quer montar. Você não quer montar o outro, por mais que o outro seja glorioso, você quer montar esse que é o seu, e esse é o seu propósito. Então, se outras pessoas vão te trazendo peças e a vida vai te caminhando para a montagem de outro objetivo, saia fora, tira essas peças, senão você vai acabar montando algo que você não queria montar. Reflita isso. É muito importante a gente entender esse conceito tão simples, mas tão importante de encontrar um propósito de vida, que a gente já falou em alguns outros episódios, mas com esse exemplo aqui acredito que clareou, né, essa importância para você. Realmente o que acontece muito é isso, né? A gente em pleno século XXI não entende o propósito das coisas, que é apenas seguir o que a maioria está fazendo, o que os outros dizem que é para ser feito, o que os outros dizem que é glória, o que os outros chamam de sucesso e não o que você vê como sucesso. Então busque aquilo que para você significa resultado. Para outra pessoa, aquilo ali que você está buscando pode não significar nada, mas não importa. Esse resultado precisa significar para você, simplesmente para você, porque a sua vida é vivida por você. Então pense nisso. Quando alguém te oferecer peças de outro quebra-cabeça, por mais que seja bom, por mais que as pessoas estejam com boas intenções, não aceite peças de quebra-cabeças diferentes com aquele objetivo final que você quer montar. Então presta bem atenção nesse ponto, que é bem importante. Só monte o quebra-cabeça do propósito que você quer, porque senão lá no final você vai ter montado um quadro maravilhoso, vai ser aplaudido por muita gente, mas você mesmo não vai estar feliz. É isso que acontece aí com pessoas que têm sucesso, não são realizadas, não são verdadeiramente felizes, porque aquele resultado final não foi elas que estavam querendo, foi através de outras circunstâncias que a vida foi caminhando para aquilo e não necessariamente era o objetivo que ela queria. Então, se você tem aquele sonho, aquele desejo, percorra ele. Não importa se a vida for trazendo outras peças, você vai tirando essas peças do caminho para não desviar do seu foco, ok? Agora nós vamos entender o seguinte: nós precisamos sim, em primeiro lugar, ter o propósito. Beleza, compreendido. E o segundo ponto é como é que você está valorizando o seu tempo. Porque você pode sim persistir num objetivo e mesmo persistindo, não valorizar o seu tempo, o seu próprio tempo. E aí o que acontece? Vem outras pessoas oferecendo coisas muito boas, né? E acaba você doando o seu tempo, o bem mais precioso, para elas, e você mesmo não percorre aquele caminho que você deveria estar percorrendo. Perceba o seguinte: imagina uma historinha, vou trazer aqui um cenário bem simples, mas para você compreender, que é a seguinte situação. Existia, né, uma história só para ilustrar. Uma galinha que ela gostava muito de minhocas, né? Toda galinha gosta de minhocas. Então a galinha gostava de comer essas minhocas. E havia um urubu, né, que conseguia um monte de minhocas, chegava para essa galinha e dizia o seguinte, né, para você entender a importância das coisas que você faz, dos esforços, enfim, do tempo mesmo que você se dedica, das coisas que você precisa percorrer para você mesmo. O que esse urubu fazia? Esse urubu chegava para a galinha que tinha minhoca, o que a galinha queria, né? Então ele dizia: olha, em troca de uma minhoca, eu quero apenas uma das suas penas. E a galinha olhava aquela minhoca, ela era apaixonada pelas minhocas, né? E aí falava: ok, beleza, eu vou te dar uma das minhas penas e em troca você me dá a minhoca, né? E aí o urubu dava a minhoca. Só que esse processo foi se repetindo dia após dia. E o urubu vinha ali com as minhocas e a galinha se acostumando, né? De já estar recebendo as minhocas prontinhas para ela comer. Ela ia dando simplesmente algumas de suas penas, que eram muitas. Então ela foi dando. Até que chegou num determinado dia, num momento, que a galinha já estava sem penas. A galinha não tinha mais penas nenhuma para praticamente oferecer. Ela só tinha uma pena apenas, né? Já tinha ficado toda depilada, dando as penas para o urubu em troca das minhocas. E aí o urubu chegou: eu tenho aqui mais essa minhoca. Apenas, né? Como sempre, né? Você troca uma das suas penas, aí eu te dou a minhoca, certo? E aí ela olhou e pensou: nossa, será que essa minhoca vale a minha única pena? Será que vale mesmo? Será que eu estou fazendo a troca certa na minha vida? E o que isso significa pra gente, né? Significa o seguinte: muitas vezes as pessoas oferecem coisas para você e você precisa dizer não, por mais que essas coisas sejam boas. É preciso dizer não
Não mesmo. Para quê? Para que coisas? Para que pessoas? Eu costumo muito dizer o seguinte, você pode ter um potencial muito grande aí dentro de você e outras pessoas pagam para você doar o seu tempo para elas. Como assim? Eu vou dar aqui uma visão bem de empreendedor. Se você é empreendedor, você vai entender que é o seguinte: as pessoas comuns, elas costumam trocar o seu tempo por um salário. E o que significa isso? Significa que você está doando o seu bem mais precioso, que não volta nunca mais, o seu tempo, em favor de um objetivo de outra pessoa. E se você não tomar muito cuidado, você vai passar anos e anos, uma vida inteira fazendo isso, trocando o seu tempo por um dinheiro, por um salário, por uma troca de qualquer que seja, né, o benefício, e você não vai correr atrás do seu propósito. Justamente por isso, você está trocando o seu tempo, porque o seu tempo é muito. Então você fala, não tem problema, eu vou dar minhas 8 horas do dia para essa pessoa e eu vou receber aquele valor lá, tá justo, eu estou precisando, né, daquele dinheiro lá, né? A minha coisa que é galinha, eu estou precisando da minhoca para me alimentar, então não tem problema eu dar uma pena minha, eu tenho tantas penas, né? Não tem problema, eu preciso me alimentar. A alimentação é mais importante do que uma pena minha, então não tem problema. Só que o problema está que isso vai percorrendo anos e anos. E quando a galinha se percebeu, ela não tinha mais penas para dar em troca das minhocas. E assim que está a sua vida. Às vezes você pensa, ok, mais para frente eu vou fazer os meus sonhos. Agora eu vou trabalhando aqui normalmente, né, para uma pessoa, vou ganhando meu dinheirinho. Ok, você vai se acostumando com aquilo. Até que você chega em um determinado momento da vida e você não tem mais tempo para dar rumo aos seus objetivos. Você já doou todo o seu tempo para outra pessoa, para uma empresa, para alguém que não é o seu propósito. Tudo bem se o seu propósito é de fato, né, crescer alguma carreira dentro de alguma empresa, não tem problema nenhum, mas você tem que estar realmente alinhado com o seu objetivo. E o que muitas pessoas fazem é, ok, isso aqui não é o que eu quero fazer na minha vida, mas, né, eu aceito dar o meu tempo, dar minhas 8 horas por dia, né, para receber aquele valor lá no final do mês. É a mesma situação que a galinha fez até que ela percebeu que estava sem penas. Então será que as suas 8 horas por dia, ou mais do que até 8 horas, enfim, está valendo a pena o que você está fazendo? Essa troca que você está realmente fazendo diariamente durante anos, está valendo a pena para você ou não está valendo a pena? Você está querendo fazer outro objetivo, mas acredita que tem ainda muito tempo. É como uma galinha, está cheia de penas, então não vai acabar as penas tão cedo. Eu posso continuar indo, né, por muitos anos que não tem nenhum problema. Às vezes as pessoas pensam dessa forma, né? E quando elas se dão conta, elas não criaram o seu sonho, elas não criaram o seu objetivo e já está tarde demais para correr atrás. A idade avançou, já está na terceira idade muitas vezes e nem conseguiu um objetivo pequeno que ela tinha na vida, né? Muitas vezes ela não conseguiu nada, nem uma sustentabilidade financeira como ela tanto percorreu. Às vezes chega lá nos 65 anos e nem isso ela tem. Então ela percebe o seguinte: não corria atrás dos meus objetivos e nem um objetivo pequenininho que eu pensei que eu ia alcançar também não deu para ser alcançado. Então toma cuidado com isso. O tempo é como uma pena da galinha. Tem muitas penas, a princípio parece não fazer diferença, mas somado dia após dia, ano após ano, vocês percebem que o seu tempo está se esgotando e o tempo não volta mais, né? Então aprenda a dizer não. Quando alguém te oferece alguma coisa que vai te desviar do caminho, por mais que aquilo seja bom, por mais que você vai receber, né, um bom dinheiro ou alguma coisa que você queira receber, como a galinha queria receber as minhocas, então se a recompensa seja boa, por mais que ela seja tentadora, se não está alinhado com o seu objetivo, diga não. Simples assim. Se você for olhar histórias de empreendedores, acontece isso muitas vezes. Pessoas fazem propostas muito boas, pessoas fazem propostas tentadoras, sedutoras, incríveis, e que se a pessoa aceitar naquele momento, vai ser excelente, vai socorrer muitas coisas, mas que não vai ser excelente para o seu objetivo. Então, um empreendedor ele precisa dizer não para essas coisas. Ele precisa dizer que isso não está alinhado com o seu objetivo. É bom, sim, pode até ser, mas não é bom para aquilo que você deseja alcançar e vai te desviar do caminho. Então não aceite dar o seu tempo, alguma coisa que não esteja alinhado com o seu objetivo. Se está alinhado, ok, né? Se esse é o seu propósito, beleza, mas se não é o seu propósito, não aceite dizer, eu vou percorrer o meu propósito depois, né? Daqui a um ano eu penso nisso, daqui a alguns anos eu não sou novo, daqui a uns 10, 20 anos eu penso em encontrar aquilo que eu quero fazer. Por enquanto eu vou seguindo a vida assim. Não pense dessa forma, porque
Esse pensar pode ir até os 60 anos. Esse pensar pode ir até os 70. E pode ser que você nem chegue nessa idade, né? É triste falar isso, mas acontece. Tem pessoas aí que, né, nessa pandemia faleceram muito novas, né? E o que acontece? Elas talvez estavam pensando em percorrer o sonho delas depois dos 50 ou depois dos 30. E esses depois não chegou. Esse depois não teve, né? Não existiu. Então, assim, não deixe para depois o que você pode fazer agora, né? A famosa frase, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Assim, é muito importante isso. E se você tem essa visão, empreendedor, tudo mais, você precisa aplicar isso constantemente na vida. O tempo é mais valioso que dinheiro. Vê, a pessoa diz, não, tempo é dinheiro. Na verdade, tempo não é dinheiro. Tempo é mais do que dinheiro, porque dinheiro você pode recuperar de várias outras formas, mas tempo você não recupera. Você pode ser o Silvio Santos da vida, você pode ser o Bill Gates, você pode ser uma pessoa com uma fortuna gigante, um presidente aí, você pode ser qualquer pessoa que tenha bastante grana, mas nunca essa pessoa vai comprar tempo, nunca ela vai conseguir comprar um segundo sequer de tempo. Por mais dinheiro que ela tenha, não vai conseguir comprar. Então tempo é muito mais precioso que dinheiro. Não caia nessa ilusão de acreditar que tempo é dinheiro. Tempo é mais do que dinheiro. Presta muita atenção nesse ponto aqui. As pessoas se iludem que tempo é dinheiro. Logicamente, se tempo é dinheiro, eu tenho que vender o meu tempo, porque se tempo é dinheiro, eu dou o meu tempo e recebo dinheiro. Não, tempo é mais do que dinheiro, porque você não consegue comprar o tempo com dinheiro. Não consegue. Mas com o tempo você consegue, você tendo tempo, você consegue sim fazer o que você quer na sua vida, inclusive o dinheiro. Então, exatamente, o tempo é a coisa, uma das coisas, né, mais importantes, tem outras coisas também, mas o tempo você não consegue recuperar. Assim como a vida, né? Porque tempo está ligado à vida, à existência. E a nossa vida tem um tempo para durar. Você não sabe agora quanto tempo a sua vida vai continuar. Você não sabe o que vai ser amanhã, você não sabe nada da sua vida daqui a alguns anos, como é que ela vai ser. Você não tem uma bola de cristal, ninguém tem. É possível você fazer projeções, metas, isso tudo é muito importante, mas o tempo você não pode mudar. Você não pode comprar por mais dinheiro que você tenha, ninguém consegue. Mas sim, outras coisas é possível recuperar. É por isso que eu digo esse ponto aqui. Não venda o seu tempo para algo que não está alinhado com o seu propósito. Não venda ele. Não seja, entre aspas, uma pessoa prostituta de tempo. O que a maioria das pessoas fazem é prostituem o tempo. Elas se vendem. Vendem o seu tempo, o seu maior bem precioso. A pessoa pensa que o bem precioso para não se vender a si próprio e outras coisas. Não, mas o tempo é algo precioso. Você está vendendo para outras pessoas, às vezes, a preço de banana. Então, cuidado com isso. Muita atenção, se valorize, porque se você não se valorizar, as pessoas não vão te valorizar. Isso é fato, não vão te valorizar. Compreenda esse ponto. Entenda onde eu quero aqui chegar para você nesse episódio. A você entender o seu potencial, entender aonde você pode chegar, se você ainda não chegou. E se você já chegou a algum objetivo que você queria, veja o quanto foi bom você chegar a esse objetivo. E entenda que tem outros objetivos para alcançar. Não pare, não estagne, né? E agora, se por acaso está ouvindo esse podcast, você já tem mais de 60 anos, né? Ou uma idade um pouquinho mais avançada, entenda que você ainda está vivo. Ainda você pode correr atrás dos seus objetivos. Não deixe para depois. Não deixe para quando você estiver nos últimos dias de existência. Se você está ouvindo, você tem forças para estar escutando. Você tem força para estar aqui agora. Então comece a percorrer esse caminho. O caminho da sua vida é apenas seu. Não esqueça disso. O tempo é um dos bens mais preciosos. Então não aceite trocar por qualquer coisa. Vence 2 vezes, né? Você é muito mais valioso do que outras pessoas pensam. E como eu falei, se você não se valorizar, ninguém vai também te valorizar. Mas como é que eu faço para transformar as coisas que estão do jeito que está e que não está boa, por exemplo, né? Você tem que fazer uma coisa. Pense que você está no corredor, digamos, de um prédio. E a luz se apagou. Então você não consegue enxergar pouco mais de 1 metro da sua distância, às vezes poucos centímetros, né? Tá muito escuro, a noite nem tá com lua, tá bem escura mesmo. Tem uma luzinha lá no poste, na rua, e você não consegue nem enxergar. E você tá ali parado. Só que o que acontece? Nesse corredor do prédio, né, que tá sem luz, tem uma lâmpada assim, que ela se acende. Ela não é que tá tudo apagado, ela se acende, a luz está ali. Só que ela só se acende com movimento. Você não adianta apertar o botão, você tem que se movimentar, porque ela tem um sensor de movimento. Então ela só acende quando você se movimenta.
no prédio, né, no corredor. E o que acontece muitas vezes diariamente é que a gente quer que uma luz apareça, mas você não se move, você não se mexe. A luz não vai aparecer, porque a luz só aparece quando você se mexe. A luz do corredor, das lâmpadas, como é a nossa vida é assim. É como se fosse a luz de sensor. Ela só acende quando a gente toma um movimento, quando a gente anda, aí sim. Mas o que acontece é que muitas vezes queremos andar somente quando a luz aparecer. Não vou andar sem a luz aparecer, que eu posso tropeçar. Mas a luz já não vai aparecer se você não andar, porque o sensor só acende quando vê movimento. E se você ficar ali parado, o sensor se apaga. Lembra às vezes, né? Provavelmente você foi em algum banheiro em que a luz, você estava lá acesa e de repente ela se apagou sozinho, porque você ficou parado ali no banheiro. E se você continuar parado, ela vai continuar apagada. Você precisa fazer algum movimento, balançar o braço, fazer qualquer coisa, e a luz vai voltar a acender, porque ela tem sensor de movimento. A vida é assim, a vida tem sensor de movimento. E se você não se movimentar, a vida vai apagar todas as luzes. Você não vai ver mais luz nenhuma se você ficar parado. Então, precisa agir, precisa tomar ação, atitude de se movimentar, porque quando você vai se movimentando, quanto mais você se movimentar, é como se fosse um corredor que tem várias lâmpadas de sensores. Você vai andar por uma ali, vai acender aquela luz. Você vai continuar andando, outra luz vai acendendo, e outra luz vai acender, e vai acendendo. Pode ser que no meio do corredor alguma lâmpada esteja com problema e não funcione, mesmo você andando. Mas não tem nenhum tipo de problema, você vai andar para frente, vai encontrar a próxima luz que vai se acender por causa do seu movimento. E se alguma outra luz não acender, mesmo com o movimento, não há problema algum. Não há problema algum, porque existe várias lâmpadas na nossa existência, na nossa vida, que se acendem com o movimento. Mas se você andar, uma outra que não acende, não vai fazer dificuldade nenhuma. Entenda essa situação, essa simples historinha, né? Hoje eu trouxe aqui 3 cenários, 3 comparações bem tranquilas para que a gente possa compreender juntos. Primeiro, né, só para resumir aqui para você, falei da importância de entender qual é o quebra-cabeça da sua vida, qual é o objetivo que você quer chegar. O quebra-cabeça simboliza o objetivo final. Então, o quebra-cabeça tem lá as peças que formam o resultado que você vai desejar alcançar no fim. Só que no meio que você está montando esse quebra-cabeça, você encontra outras peças. E se você não tomar cuidado, vai acabar pegando essas peças, encontrando outras que se combinam com essa, que não faz parte do seu quebra-cabeça. Lembre-se bem, essa peça não faz parte do quebra-cabeça que você encontrou, e vai encontrando outras e acaba montando um quebra-cabeça que não é aquele que você se determinou a montar. Então toma cuidado com a montagem de quebra-cabeças que não é de fato aquele que você quer realizar, aquele quebra-cabeça que você quer concluir. Tenha atenção com esse ponto que é muito importante. E a segunda coisa, o segundo ponto aqui que eu trouxe para você é o contexto da pena. Você entender se o que você está trocando, no caso da galinha que trocou as penas pela minhoca, é o tempo. Você está trocando o seu tempo para outra pessoa que não está alinhado com o seu propósito. Tome atenção a isso, porque o tempo ele não vai voltar. O que você deu, você não emprestou. A gente não empresta tempo porque o tempo não volta. A gente empresta outras coisas, objetos, até mesmo dinheiro você pode emprestar. Mas o tempo é a única coisa que não pode emprestar. E as pessoas falam, me empresta 1 minuto do seu tempo. Isso não existe, você dá 1 minuto do seu tempo. Você não empresta tempo a ninguém, você dá. Então dê o seu tempo também, outro ponto que eu não falei, para as pessoas que realmente valem a pena você dar esse tempo. Que vale realmente aquele tempo que você está se dedicando, porque às vezes você passa tantos dias assim, falando com pessoas que não estão nem aí para você. Então tome cuidado com esse momento. Você está se dedicando a pessoas, a situações, e que elas não estão preocupadas com você, não estão vendo que você está dando o seu maior ativo, que é o seu tempo. O tempo é o maior ativo. Por quê? O que são ativos? São as coisas que valem muito dinheiro, que valem muito trabalho, muito esforço. O tempo é algo que você não pode comprar, é algo que você não pode nem trabalhar mais para ter, é algo que passa e você dá aonde você quer. Então, se você está dando o seu tempo para algo que não faz sentido com o seu propósito, com o seu quebra-cabeça, o seu quebra-cabeça vai demorar mais tempo para ser montado. O quebra-cabeça vai levar muito mais tempo para ser montado se você está dando tempo para montar outro, ou para ajudar outra pessoa a montar o quebra-cabeça deles. Não tem nenhum problema você ajudar as pessoas, não estou dizendo isso. Você pode e deve ajudar as outras pessoas também. Mas às vezes você se esquece de montar o seu próprio quebra-cabeça, tentando montar o quebra-cabeça da outra pessoa.
E muitas vezes o que acontece? Você está prejudicando a outra pessoa também, porque você está atrapalhando a montagem do quebra-cabeça. Você está inserindo peças erradas no quebra-cabeça delas e está se esquecendo de montar o seu, opinando no quebra-cabeça da vida do semelhante, atrapalhando a montagem daquele quebra-cabeça lá e se atrapalhando a si próprio, porque você está dedicando tempo para construir um quebra-cabeça que nem é o quebra-cabeça daquela outra pessoa, mas está, de certa forma, até atrapalhando ela, e você está se atrapalhando também a si próprio. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com o que você está dedicando tempo, qual quebra-cabeça você está. No final da vida pode ser que não sobre mais tempo, pode ser que não sobre mais pena para você trocar por aquilo que você estava trocando, né? A grande massa da sociedade aceita trocar o seu tempo por coisas insignificantes, aceita trocar coisas por voto, aceita trocar, enfim, um monte de benefícios, entre aspas, vagabundos, né? Benefícios vagabundos pelo maior ativo, que é o tempo. É isso que acontece, né? Então tome muito cuidado. Se você tem uma visão empreendedora, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Por mais que você passe algumas dificuldades, porque percorrer o caminho seu, montar o seu próprio quebra-cabeça pode ser mais difícil do que você entregar a pena e pegar logo a recompensa. É mais fácil, né? Muito mais fácil você entregar uma pena, né? No caso, aquele exemplo da galinha, e receber a minhoca do que ela ficar catando no chão a minhoca. O urubu já estava ali com a minhoca prontinha, só dar uma pena que ela recebia a minhoca. Mas ela está destruindo a sua própria vida, né? Ficando sem penas nenhuma. E se você também troca o seu tempo para, digamos, um dinheiro, você naquele momento você está tendo, né, melhor resultado, porque você ia dar muito mais trabalho você fazer de outra maneira. Então ali você conseguiu o resultado mais rápido. Só que você está se descuidando que aquilo vai chegar um momento que você esqueceu do propósito, né? Que você não vai ter mais tempo para dar, e como é que vai ficar, né? Se você está só tendo resultado trocando tempo, vai chegar um momento que você não vai ter mais tempo para trocar, você não vai ter mais energia física para trocar. Então você precisa construir algo seu, entende? Esse é o meu objetivo aqui, é te estimular a empreender de alguma forma, né? Te estimular a tomar alguma ação na vida para algum propósito seu. Pode ser um propósito que as outras pessoas nem estão enxergando que aquilo vai ser bom, mas você está enxergando, é isso que importa. Você precisa enxergar. Isso está na história de todos os livros, histórias de empreendedores, de, enfim, qualquer tipo de pessoa que teve sucesso. Esse é um ponto em comum em todas elas, né? Então, valorize o seu tempo. Na hora que você for dar o seu tempo para alguém, uma conversa, para uma pessoa, em troca de qualquer coisa que seja, verifique se aquilo está valendo a pena mesmo. E é isso. Mova-se, dá uma atitude, porque assim como se estiver no corredor, a lâmpada só vai acender se você se mexer, se você balançar, pelo menos andar, aí sim as lâmpadas vão acender. Então, se você olha e vê, parece que está tudo escuro, nenhuma luz se acende na minha vida, nenhuma janela se abre, lembra que você é o agente para essas luzes se acender. Elas não vão se acender se você ficar ali encolhido. Elas não vão abrir as portas das janelas, não vão se abrir se você ficar ali apenas querendo que elas se abram. Por mais que você tenha até um espiritual elevado, você não vai conseguir fazer elas abrirem por pura mágica. Você precisa agir, você precisa tomar a atitude. É muito importante os fatores, o fator espiritual é muito importante sim, mas você precisa se mexer. Se você não se mexer, as coisas não vão acontecer. Nada vai abrir, nada vai acender se você não tomar uma atitude de se movimentar. O movimento é sair da inércia. Se você sai da inércia, as coisas começam a fluir. E começam a fluir ao passo que você vai se movimentando, porque um corpo, usaria física, né? Um corpo em movimento, ele tende a ficar em movimento, um corpo parado tende a ficar parado. Entenda esse ponto e vamos adiante fazer uma vida épica. Você pode e consegue muito mais do que imagina que consegue. Perfeito? Reflita isso, esses 3 pontos simples, mas assim, extremamente importantes e poderosos que você deve aplicar a partir de agora, se realmente quer alguma mudança, ok? Então, meu forte abraço e, como sempre, te encontro no próximo episódio, no próximo A Hora da Ação. Até lá!